segundas-feiras. Então, mesmo que, por exemplo, volte às aulas, comece a dar aula presencial para vocês, as minhas aulas serão na segunda-feira, né, com o pessoal da Engenharia Civil, tá ok? Então, a gente vai iniciar às segundas-feiras. E essa forma, enquanto permanecer online, eu vou fazer esse contato com vocês, esse bate-papo, essa aula aqui, apenas nas segundas-feiras. Aí o que eu quero combinar com vocês é em relação ao horário. Esse horário tá bom? Vocês preferem um pouco mais cedo ou vocês preferem um pouco mais tarde? Eu gostaria de combinar isso já de imediato com vocês. Toda segunda-feira, como só o Guilherme pediu para ser um pouco mais cedo, Guilherme, aí você vai ter que tentar se adequar aí, porque a maioria venceu. Eu vou fazer essa aula provavelmente de 15 em 15 dias. É a forma que eu pretendo. Por enquanto, né, a gente vai fazer os testes aí para ver se melhora. Aí vocês vão ter que dar a opinião de vocês aí. Tá ok? Então vai ficar assim. A cada 15 dias eu vou soltar uma aula ao vivo. Ah, professor, eu não participei da aula ao vivo. E aí? O que vai acontecer? Essa aula aqui está sendo gravada. Então, eu vou colocar ela à disposição no blog que eu fiz. Eu fiz um blog da hidráulica aplicada, que inclusive eu até postei aí para vocês no WhatsApp, né? Então, quem já foi lá e já deu uma olhadinha, já pôde observar lá que estava o documento, lá que eu vou estar passando para vocês. Pessoal, a hidráulica aplicada, ela é uma disciplina que é a continuação do fluidos lá do fenômeno de transporte que a gente estudou aí no quinto termo, que a gente não foi tão a fundo, né, por conta da novidade aí da gente não poder se reunir de forma presencial, né, prejudicou bastante as aulas aí. Por isso que eu estou tentando mudar a forma, né, para a gente ver uma forma melhor aí. Bom, a aula que eu tenho com vocês é só hidráulica aplicada. O pessoal da manhã lá, eu vou estar dando para eles lá hidráulica aplicada e análise estrutural. Então, o professor que dá análise estrutural para vocês à noite não é o mesmo que vai dar de manhã. Parece que quem vai dar análise estrutural para vocês à noite é o professor Ari. Tá ok? Eu vou dar uma outra disciplina, mas é com o pessoal da produção, né? Processo de produção. Mas vamos lá. A participação aqui, o ao vivo, é importante também, vai fazer parte da avaliação. A ausência, eu vou estar cobrando aí os alunos que estiverem ausentes, porque eu estou vinculado ao horário que seria a aula presencial, né? E agora essa presença é só vocês ligarem aí ou o celular ou o notebook ou o computador para estar participando dessa aula. Essas aulas, pessoal, não serão aulas longas, serão aulas curtas, de 30 a 40 minutos. Por que de 30 a 40 minutos? Porque eu sei que é muito difícil eu fazer com que todo mundo preste atenção, fique focado por um período maior que 40 minutos. Então, 30 minutos que será essas aulas aí de 30 a 40, tá ok? Outra coisa. Vou continuar, vai existir aí, eu posso estar colocando uma videoaula, exercícios para vocês também, tá? Lá vai estar disponível também lá no blog. Outro detalhe, eu vou estar realizando um formulário para vocês enviarem documentos, tá? Vocês já enviaram, alguns já enviaram as pesquisas, né? Do semestre passado, as pesquisas vocês faziam e enviavam. Alguns alunos enviavam no meu e-mail. Eu vou pedir para não enviar no e-mail. Por quê? Pessoal, é muito e-mail. E como eu estou aí nessa situação de aulas remotas, aula online, o que acontece? Eu tenho praticamente 600 alunos para gerenciar. Imaginem vocês, eu gerenciando 600 alunos. Então, se eu ficar recebendo tudo isso por e-mail, fica complicado. Então, vai ter o formulário que vocês já
os que já viram esse formulário. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como funciona, para vocês postarem a aula não, o documento, que quando eu pedir documento, vocês vão postar, para eu me organizar de uma forma mais fácil, né? Porque aí vai tudo para um lugar só. E aí não fica aquelas coisas perdidas, né? O que aconteceu? O pessoal estava mandando e-mail, as pesquisas no meu e-mail. O que acontecia? Tinha e-mail que ia para a lixeira, tinha e-mail que ia para o spam. E aí o aluno, professor, mas eu mandei para você. Aí eu ia olhar, estava lá no spam, estava lá no lixo. E virava aquela confusão. Então eu resolvi, não mandem documentos, avaliações, documentos, exercícios pelo meu e-mail. Enviem nesse formulário que eu vou fazer. Eu vou explicar, vou fazer uma aulinha explicando como faz para enviar, tudo certinho. Vou mandar no WhatsApp. Vai ser simples de tudo. É muito importante isso. A única coisa que vocês têm que ter é um e-mail da Gmail. Todo mundo tem um e-mail da Gmail, porque vocês estão aqui na sala, né? Então, todo mundo tem um Gmail ou outro e-mail para poder postar nesse formulário o documento. Outra coisa, o AVA vai continuar ainda. O AVA vai continuar, ou seja, tudo que eu trabalhar com vocês, tudo que eu postar no meu blog, estará postado no AVA. Eu sei que muitos de vocês não estavam acessando, estavam com problemas no AVA, mas, segundo informações, esse semestre eles vão resolver os problemas. Eles vão resolver, não, já resolveram os problemas. Então, quem tinha um problema, dá uma entrada no AVA, vê lá. Lá também é uma boa plataforma para a gente interagir. Mas, e eu tenho que postar lá, porque a faculdade é o controle da faculdade. Toda vez que eu falar, ó, vai ter uma aula ao vivo, o link não muda, é sempre esse mesmo aí que eu enviei para vocês no WhatsApp. Não muda, é sempre esse link. Então, a cada 15 dias vai ser usado esse link. Por exemplo, semana que vem eu não vou fazer uma aula ao vivo, mas na outra semana eu vou fazer. Ah, mas professor, então não vai ter aula na semana que vem? Vai ter aula. Eu vou fazer uma aula gravada e vai ser daquela mesma forma. Aí vai ter lista de exercício, tudo do mesmo jeito. Aí na aula ao vivo, o que eu vou fazer? Correção, um bate-papo, as dúvidas e assim por diante. Belezinha, pessoal? Pessoal, já falei bastante. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma sugestão aí para melhorar? Pode abrir o microfone aí, fiquem à vontade. Ninguém vai se manifestar? Nem os palmeirenses? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma tela aqui. Como eu já falei para vocês que a hidráulica aplicada é consequência daquela aula de fenômenos de transporte, eu vou só fazer hoje uma recordação, como é a primeira aula, uma recordação a respeito do que a gente desenvolveu naquela aula de uma forma rápida, né? E qualquer dúvida aí, pessoal, é só abrir o microfone aí e me interromper que eu paro aí para a gente falar, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tela aqui para eu... Pessoal, todo mundo aí já visualizou aí? Tamanho tá bom assim? Tranquilo? Então vamos lá. Tá bom. Bom, aula 1, né? Introdução da hidráulica aplicada. Tá bom. Antes da gente iniciar, né? A hidráulica aplicada, a gente vai trabalhar com o quê? Os princípios físicos da hidráulica, né? Ou seja, a força física da hidráulica, né? Definição de pressão e força exercida na unidade, por uma unidade de superfície
Em hidráulica, a pressão é expressa em quilograma-força por centímetro quadrado. ATM ou bar, né? ATM é atmosfera, né? Então, são essas 3 unidades de medida. Estão lembrados das 3 unidades de medida, pessoal? A pressão também poderá ser expressa em PSI, né? Que significa libra força por polegada quadrada, né? Abreviada em LBF por pol ao quadrado. Aqui nós temos uma representação, né? Uma representação, vamos dizer, uma representação gráfica, gráfica não, né? Desenhos, né? Nós temos aqui um peso, né? Aí esse peso sobre uma agulha, né? Ou seja, esse 1 quilo, ele é diferente em relação à agulha. Por quê? Porque o peso é relacionado à superfície, né? Então, essa pressão é igual à força dividida pela área, né? Então, quanto maior a área, menor o peso. Quanto menor a área, maior o peso, né? É proporcional. Depois nós temos a pressão hidrostática, né? Que a gente trabalhou também, né? Que é essa fórmula aqui. Depois nós temos alguns exemplos, né? Que a gente trabalhou aí, a pressão, a altura, o desenvolvimento da pressão. Isso foi trabalhado no 5º termo. E aí, qual que é o objetivo, né? A hidráulica tem o objetivo, o estudo do comportamento da água e de outros líquidos, quer em repouso, quer em movimento. Então, o objetivo da gente estudar a hidráulica é para saber o quê? O comportamento, né, de determinados líquidos, né? Aí nós temos a divisão da hidráulica, né? Nós temos a hidrostática e a hidrodinâmica, né? A hidrostática estuda as condições do equilíbrio dos líquidos em repouso e a hidrodinâmica tem por objetivo estudar dos líquidos em movimento. Num sentido restrito, a hidrodinâmica é o estudo de teoria do movimento do fluido ideal, que é um fluido teórico sem coesão, viscosidade, elasticidade e, em alguns casos, sem peso. Na hidráulica aplicada ou hidrotécnica, faz-se a aplicação dos princípios estudados na hidráulica teórica aos diferentes ramos da técnica. Compreende a hidráulica urbana, abastecimento de água, esgoto sanitário e pluviais. A hidráulica rural ou agrícola, irrigação, saneamento, drenagem. A hidráulica fluvial, rios e canais. A hidráulica marítimas, portos, obras marítimas. A hidrelétrica e a hidráulica industrial. Características da pressão nos fluidos, né? Os fluidos não possuem forma própria, né? Ou seja, a forma do fluido ele é conforme o seu recipiente ou conforme seus limites, né? Não admite a resistência de esforços tangenciais entre suas partículas. Assim, para que um fluido esteja em equilíbrio, somente pode existir no seu interior esforços normais, pois os esforços tangenciais acarretariam o deslocamento recíproco das partículas, o que contraria a hipótese de equilíbrio. No fluido em repouso, viscosos ou não, em qualquer ponto a pressão é sempre normal à superfície onde age. Bom, lembra quando eu falei do normal? Normal está relacionado à gravidade, a força normal está relacionada à gravidade, tá, pessoal? Bom, no 5º termo, a gente falou sobre massa específica, estão lembrado, né? A massa específica, trabalhamos bastante sobre massa específica, trabalhamos bastante sobre o peso específico, falamos do peso específico também, falamos sobre a densidade, né? A densidade dos líquidos, comparação das densidades de alguns líquidos, falamos sobre isso, falamos sobre a pressão, né? Pressão de um líquido sobre uma superfície. Lembrando que quando nós temos um líquido e a sua superfície, não existe pressão, e sim apenas o quê? A sua profundidade, ou seja, quanto mais fundo você vai nesse líquido, maior é a pressão. Compressibilidade é a propriedade que tem os corpos de reduzir seus volumes sob a ação de pressões externas,
os líquidos variam muito pouco com a pressão. Já os aeroformes, gases e vapores, variam muito com a pressão e com a temperatura. Lembra que a gente falou sobre a asa do avião, sobre a passagem da pressão por cima da asa do avião e a passagem por baixo, que por isso que o avião é suspenso. Depois falamos sobre a viscosidade, quando o fluido escoa, né? Então verifica-se um movimento entre as suas partículas, resultados, um atrito entre as mesmas, atrito interno ou viscosidade, é a propriedade do fluido responsável pela sua resistência à deformação. Depois falamos um pouquinho sobre coeficiente de viscosidade, né? Depois, acho que coeficiente de viscosidade cinemática acho que nós não falamos. Depois falamos sobre a lei Pascal. A lei Pascal eu já tinha falado antes, a lei de Steven eu tinha falado também antes. Vazão e descarga, né? Lembra, falamos sobre vazão e descarga. Depois falamos também em relações de medidas, conversões e unidades, né? De comprimento, centímetro em polegada, metro em polegada, polegada em centímetro, pé em centímetro. Aqui tem várias tabelinhas, né? Superfície, que é o metro quadrado, centímetro quadrado. O volume e capacidade, metro cúbico, centímetro cúbico, litro e assim por diante. Pressão atmosférica, nós fizemos as relações sobre um ATM, né? Quilograma-força por metro quadrado. Medidas diversas, trabalho, potência, calor, né? Bom, praticamente, pessoal, isso aqui foi o quê? Uma revisão, tá? Uma revisão de tudo aquilo que a gente falou, que a gente explanou para vocês, né? Praticamente foi isso que a gente trouxe e tentou explanar no quinto termo aí, na disciplina de fenômeno de transporte. Um pouco meio tumultuado, né, por causa da pandemia aí, né? Deixa eu tirar aqui para a apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês observaram aqui meu fundo aqui, né? Eu tô na praia, né? Ainda tô de férias ainda, então... Vamos lá, pessoal. Nenhuma dúvida, professor. Aula ótima. Tá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, por enquanto, né? Pessoal, vamos lá. Tudo isso que eu passei para vocês aqui, tá? Vocês viram que não tem nenhum exercício no final aqui, né? Normal, é só a explicação. Mas aí, para a gente concluir essa semana, o que eu vou fazer? Lá no blog, eu vou colocar, provavelmente amanhã, hoje ainda não vai dar tempo, porque eu vou ter que gravar essa aula